Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Confiados. Às vezes, alguma bênção que nós estamos almejando, esperando em Deus, ainda não chegou em nós, porque ainda não estamos maduros para receber. Mas na medida em que nós recebemos da palavra, nós vamos amadurecendo e nos preparando para receber dele tudo o que ele tem para nós. Amém? Você está pronto? Glória a Deus, Ministério de Música, vocês estão demais. Às vezes dá vontade de eu nem subir, só deixar vocês aqui já fica bom já. Aleluia, glória a Deus, você pode sentar um pouco. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Então, na semana passada, nós tivemos um tempo maravilhoso de celebração aqui, sim ou não? Aí nós vamos pegando algumas continuidades. Eu vou sair de perto dessa caixa que ela está de mal de mim hoje. Aí nós vamos pegando algumas continuidades daquilo que Deus tem feito em nossa casa, amém? No domingo retrasado, a irmã Vanessa ministrou aqui com maestria, falando a respeito de sermos da família de Deus. Estamos conectados com Deus, amém, irmãos? Nós somos da família, que bom ser uma família, amém, queridos? Por onde você anda, você encontra crentes, cristãos, homens e mulheres de Deus, e por onde você anda, você encontra a sua família. Em todo lugar do mundo hoje nós temos família cristã, amém? Como isso é bom, irmãos, porque o meu mundo, ele era tão pequeno, era tão particular, eu fui criado praticamente ali na área continental de São Vicente, era um bairro pequeno, e tudo que eu conseguia visualizar era aquele pequeno bairro, todo o meu ciclo de amizade estava ali, e de repente o Senhor Jesus chegou para mim, então eu conheci o Pai de toda a terra. Aleluia! E aí quando eu conheci o Pai de toda a terra, comecei a conhecer os seus filhos por toda a terra. E como é bom saber que tem gente lá do outro lado do mundo que pensa as mesmas coisas que eu, que está ligado no mesmo espírito que eu. Sabe, irmãos, isso é bom, amém? Então nós aprendemos bastante a respeito de ser família de Deus. Estamos inseridos em uma família, amém, queridos? E estar inserido em uma família quer dizer também participar dela, amém? Porque você pode estar inserido em algo e não estar participando de algo. Amém, irmãos? Quantos aqui tem um parente que não participa da família? É um parente distante que não aparece, não liga para você. Tem aqueles que só ligam quando precisa de alguma coisa. Alguém tem um parente assim? Alguém se identifica, não? Eu pensei que era só eu que tinha um desses na família. Mas toda a família é assim, né? Tem um parente que não está nem aí, você nunca vê o parente. Ele ganha dinheiro, enrica, prospera e ele nunca te liga. Mas num momento de necessidade, aí ele lembra que você é família dele. E aí ele te dá uma ligadinha e você prontamente atende. Um amém, obrigado, Márcio. Um crente na igreja, pelo menos. Você prontamente atende porque você é família e você reconhece a família, amém, irmãos? Então é bom estar inserido numa família, mas às vezes estamos inseridos nela, mas não estamos envolvidos com ela, amém? Muitas das vezes toda a família está sentada à mesa, mas tem um desgarrado que está longe, que não está junto, então é bom estar inserido em família. Aí na semana passada nós viemos aqui no momento de ceia. Particularmente, eu nunca participei de uma ceia como aquela, eu vim aqui para ministrar a ceia, mas eu comecei a celebrar o Senhor, celebrar Jesus, que me salvou bem na hora, e que coisa boa que Ele nos salvou bem na hora. Então, nós começamos a celebrar, de fato, o que Jesus fez por nós, cantando e dizendo, olha o que Jesus fez, irmãos. Eu fui salvo bem na hora. Aí eu disse, rapaz, depois de eu fazer um negócio desse no meio da ceia, o pastor Vailson vai ajustar as coisas. Aí o pastor Vailson veio e continuou, olha, nós fomos salvos bem na hora, Jesus chegou para nós. E como é bom, irmãos, celebrar isso. Jesus chegou para mim e para você, amém? E você já está convicto disso, sim ou não, irmãos? Você já é a igreja de Deus, sim ou não? E hoje o tempo está propício, porque eu vi que quando o Márcio perguntou, temos algum visitante na igreja? Eu percebi que ninguém levantou a mão, então nós não temos visitante, todos aqui já são crentes. Amém. Então eu estou pregando hoje para crente, amém, irmãos? Então a pregação para crente é diferenciada da pregação para quem não é crente, porque aquele que não é, nós vamos pregar a fé em Jesus Cristo, nós vamos pregar Jesus Cristo como ressuscitado. Olha, você precisa aceitar Jesus. Agora não, agora você precisa aceitar que você aceitou. Amém, irmãos? Agora você precisa se mover naquilo que você já é, amém? E é importante você entender isso, porque, que legal colocar ali o banner de expansão, nós estamos em expansão, você crê? Os acontecimentos desses últimos dias estão dizendo sobre isso. Esses dias eu recebi um áudio da irmã Alzilene, está ali. Ela está trabalhando com o nosso departamento de evangelismo.
E nós estamos fazendo um trabalho, irmãos, maravilhoso. De fato, nós estamos expandindo. E o áudio dela trouxe um problema para eu resolver. Eu gosto disso, irmãos. Esse tipo de problema. Porque ela, pastor, olha só, abriram a casa de recuperação, a casa de repouso lá para a gente fazer o culto, mas eles não querem só um culto, eles querem um trabalho contínuo lá. Então arrumou um problema para a gente vai ter que fazer um trabalho contínuo lá. E aí ela falou também, o departamento de polícia também abriu para a gente fazer um trabalho contínuo no departamento de polícia. Aí ela trouxe para mim esse problema, pastor, agora a gente precisa de ministro. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. Estamos precisando de ministro. Estamos precisando de pessoas que façam alguma coisa. Amém, irmãos? Ela trouxe essa situação para mim e eu falei, rapaz, é importante a gente pegar as ondas do Espírito, porque no final do ano Deus nos deu essa palavra a respeito de 2025, que seria um ano de expansão. E se isso não é expansão, eu não sei o que é, irmãos. 2 casas de repouso e uma casa do departamento de polícia. Então nós já temos 3 lugares, 3 igrejas novas para nós administrar. Amém, irmãos? Temos 3 novas igrejas para nós administrar. Olha que coisa boa, hein? A casa de repouso é maravilhoso, porque às vezes o senhorzinho que está lá, a senhorinha, ele viveu a vida inteira, irmão, sem conhecer a Jesus. E eles precisam conhecer a Jesus antes que o tempo deles passe. E nós estamos aqui para fazer isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Cadê Luizão? Conseguiu? Não? A imagem? Pedi uma imagem para o Luiz, não sei se ele conseguiu. Glória a Deus, o Luiz está sempre nos ajudando. Na verdade, toda a equipe está sempre nos ajudando aqui. Marisete colocou uma imagem lá no nosso simpósio. Quem esteve no simpósio aqui? Quem gostou de estar lá? Quem esteve lá pela primeira vez e achou, uau! Além do cansaço, né, de passar um dia inteiro. Você nunca passou um dia inteiro em um culto, né? Mas desse jeito foi bom. Acho que foi 4, 5, 6 ministrações. Você saiu de lá bem fortão. Marisete colocou uma imagem lá para nós e uma canoa. Marisete ministrou sobre o timoneiro e sobre o técnico da embarcação. Não quero falar sobre isso, mas eu me apeguei àquela imagem de um grupo de pessoas remando juntos para chegar em algum lugar. Né? Marisete falou sobre remar juntos para chegar em algum lugar. E é interessante porque quando nós estamos num barco daquele, que tem vários remos, irmão, se um estiver trabalhando e o outro não, se um lado só estiver trabalhando e o outro não, aquele barco vai ficar andando em círculo, sem sair do lugar. Você está comigo? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe que um barco a remo, ele precisa ser remado dos 2 lados, e ele precisa estar na mesma proporção dos 2 lados, porque se um lado estiver fazendo muita força e o outro lado estiver devagar, o barco vai continuar andando em círculos. E nós não fomos chamados para andar em círculo. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para avançar, para correr velozmente, como nós cantamos aqui hoje. Amém? Para correr velozmente, todos nós precisamos estar envolvidos nisso. Agora eu vou falar para você um pouco a respeito daquele que não se envolve. Presta atenção, irmãos. Quando você tem uma vida sem propósitos, você tem uma vida frustrada. A sua vida tem que estar baseada em algum propósito. Amém? Alguns podem dizer para mim, pastor, mas eu tenho um propósito. O propósito da minha vida é conquistar a minha casa própria. Glória a Deus, irmãos, mas a tua vida vai passar e a tua casa vai ficar aqui. Se quiser colocar meu nome no testamento, brincadeira. Alguns têm o propósito de comprar um carro, mas o carro envelhece, irmãos. Quantos aqui já teve problema com o carro? Quantos já teve muito problema com o carro? Quantos já teve muito... Não, esquece, vou parar de falar. Por quê? Porque se o propósito for essas coisas, todas essas coisas vão passar. O propósito da nossa vida, eles têm que estar baseado no que é eterno e não naquilo que é natural. O natural vai vir, é muito natural nós nascermos, crescermos. Deus nos dá a habilidade para adquirir riquezas e nós vamos e adquirimos riquezas. Então é natural as riquezas chegarem, as coisas chegarem. Quantos aqui moram numa casa? Graças a Deus. Ninguém aqui está na rua? Graças a Deus, né, irmão? Então chegou uma casa para você. Quer seja própria, quer seja de aluguel. Deus te deu a habilidade para pagar e está tudo certo para você, amém? Não está faltando nada, né? Você está dormindo, comendo, bebendo. Olha aí a imagem que ele fez. Nessa imagem eles estão remando com as 2 mãos. Ok, mas se um começar a falhar ali, irmãos, o negócio começa a ficar mais pesado. Né? Se trabalharem só com uma mão, o negócio começa a ficar mais pesado. Então é importante todos estarem envolvidos. Por quê? Porque quando nós chegarmos do outro lado, irmãos, não é bom celebrar e dizer nós chegamos.
Ou você quer ser daquele que chega lá no final e diz, legal, vocês chegaram, glória a Deus. Não, irmãos, é bom celebrar o caminho, o trajeto também. Amém. No livro de Coríntios, em 1 Coríntios, você vai perceber ali, do capítulo 11, 12, 13, 14, você vai perceber o apóstolo Paulo fazendo algumas correções à igreja. Alguns não compreendem que isso é algumas correções. Paulo, no texto da ceia, não se baseia exatamente no versículo 23 de 1 Coríntios 11, mas no versículo 17, que ele diz assim, olha, nisso que vos prescrevo, certamente não vos louvo, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então é possível uma igreja estar se reunindo não para melhor, e sim para pior. Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele diz, vocês estão se reunindo para pior, porque quando vocês se reúnem, cada um se preocupa consigo mesmo. Cada um toma antecipadamente a ceia, ao passo que no meio de vocês tem alguém que tenha fome, e vocês estão preocupados consigo mesmo. Então, na verdade, o texto da ceia está corrigindo uma igreja que estava preocupada consigo mesmo. Cada um se preocupando em se alimentar. Irmãos, se a nossa vida em Cristo estiver baseada só naquilo que nós precisamos, nos nossos próprios problemas, na nossa própria situação, então, de fato, nós estamos nos preocupando conosco mesmo. E precisamos, irmãos, ser abertos os olhos para não estarmos nos reunindo para pior. Você está comigo? Aí passa lá, Paulo continua falando a respeito da ceia, ele ensina a ceia, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Ele mostra para nós o que é verdadeiramente a ceia, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Ele nos mostra que ali tem salvação. No capítulo 12 de Corinto, vem outra correção, porque o povo estava se achando em Corinto, uns achavam que era mais do que os outros. Uns pensando ser mais importante do que os outros, não, porque o meu dom é pastoral, e se o meu dom é pastoral, fica na tua aí, que tu aqui é pequeno. Não existe pequeno em Deus. O apóstolo Paulo falei, o pé não pode dizer a mão, não preciso de ti. Amém, irmãos? Porque nenhum membro do corpo é mais importante do que o outro. Todos nós somos membros do mesmo corpo, e nós juntos nos completamos e conseguimos fazer uma boa obra. Amém? Não pode, irmãos, um membro do corpo estar manco, estar doente. A Bíblia diz, se um sofre, todos sofrem com ele. Quantos aqui já teve um membro do corpo machucado? Um membro fraturado, alguém já teve? Eu vou levantar minhas duas mãos, porque eu já tive... Eu fui uma criança bem mansa e quieta. Então, quando você tem um membro do corpo ferido, você força todo o resto do corpo só para carregar aquele. Você imobiliza aquele, todo o resto do corpo começa a se cansar mais, simplesmente para carregar aquele. Então Paulo faz essa colocação, irmãos, nós somos membros de um só corpo, precisamos uns dos outros. Amém? Fica atento em mim aí, porque se você dormir eu vou dar um grito bem na sua orelha. Está comigo? Amém? Às vezes vem o pregador de fora, você se empolga, o pregador de fora, fica assim atento, tem revelação. Aí o pastor prega, você vai dormir, se dormir eu vou dar um pulo aí, bem em cima de você, irmãos. Você está aqui? Glória a Deus. Estou pregando para você, amém? Então, no capítulo 12, vem a correção a respeito do corpo. Somos todos membros de um só corpo e todos nós precisamos estar em movimento. Amém, irmãos? Quantos querem se movimentar aqui? Amém. Aleluia. Se você já teve um membro do corpo imobilizado, você vai concordar comigo que aquele membro do corpo, mesmo quando ele sara, ele atrofiou, ele fica atrofiado pelo simples fato de estar parado, de não estar funcionando. Amém, irmãos? Então é importante você colocar o teu corpo para funcionar. Você está comigo? Glória a Deus, segura para mim, por favor. Você é um sucesso. Aleluia! Então presta atenção na imagem. Todos estão remando juntos. É necessário todos estarem envolvidos. E se você quer saber o tema da mensagem, envolva-se. Amém? Capítulo 13, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito do amor. Precisamos amar uns aos outros, sim ou não? Sim. O amor faz com que você se mova de outra forma. O amor vai fazer você se mover, irmãos, em favor de alguém, não em favor de si mesmo. Amém, queridos? O amor vai fazer você sair de casa, como a Silvana falou, mesmo cansado do trabalho, irmãos, para fazer uma visita para alguém. O amor vai fazer com que você se mexa para fazer algo para alguém. Levar um presente para alguém, levar um apoio para alguém, ajudar alguém em uma mudança, irmãos. Deixa eu te falar, mandar presente pelo WhatsApp não é legal. Eu mando até dinheiro para você se você quiser. Mas mandar presente pelo WhatsApp não é legal.
Sabe? Felicitações pelo WhatsApp não é legal, irmãos. Eu mando se a pessoa estiver lá em Londres. Não consigo ir lá agora. Mas se a pessoa estiver perto de você, irmãos, vá até ela. Valorize as pessoas. Está comigo? Então Paulo fala a respeito do amor, irmãos. E aí ele diz assim, olha, não importa se você fala a língua dos anjos ou dos homens, não importa se você tem dom de profetizar, não importa o tamanho que você seja, se você não tiver amor, você não é nada na terra. Paulo deixa isso muito claro, se nós não estivermos andando em amor, nada seremos. Paulo está ensinando essas coisas. No capítulo 14, Paulo já começa a dar uma correção para a igreja, porque na igreja o pessoal estava todo mundo falando em outras línguas, porque era uma igreja cheia dos dons, mas Paulo dizia, olha, vocês precisam profetizar mais, porque vocês precisam edificar aqueles que ouvem vocês. Porque, presta atenção, Paulo disse, se eu estou orando em outras línguas, o meu espírito ora bem, o meu espírito ora de fato. Em mistério, aquele que ora em outras línguas, em mistério fala com Deus, mas o irmão do lado não está sendo edificado. Então, qual é o intuito da correção? Nós precisamos falar em outras línguas, mas também precisamos profetizar para que o irmão do lado seja edificado. Amém. Entende que tudo tem a ver com o outro? O que Paulo está falando, tudo tem a ver com outros. E se nós não estivermos ligados nisso, irmãos, estamos ligados em nós mesmos. Que evangelho nós estamos vivendo? Você está comigo aí ainda? Que evangelho estamos vivendo se nós estivermos sempre preocupados com nós mesmos? Não estamos vivendo o evangelho, amém, irmãos? Estamos nos reunindo. Para quê? Se nós não estivermos cuidando de outros. Você está comigo? Presta atenção, você ouviu sobre família. Você celebrou a semana passada que você foi salvo bem na hora. Amém? Hoje você está na continuação disso. É para nós pegarmos essas coisas e fazermos alguma coisa com o que temos nas mãos, queridos. A riqueza que nós temos nas mãos é para enriquecer a outros também. Porque senão vai mofar, irmãos, vai enferrujar. Tanto material que nós temos. Vou dar alguns exemplos para você. Vamos lá. O Senhor é meu pastor. Você já sabe a continuação do texto? Glória a Deus. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você reina em vida? Amém. Aleluia. Deus enviou Jesus por nós, sim ou não? Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Quantos sabem que pela graça de Cristo, nós que éramos pobres, ficamos ricos? Aí nós sabemos de todas essas coisas, estamos fazendo o que com essas coisas? Nós estamos entesourando para nós e não estamos compartilhando essas coisas, irmãos. Nós precisamos compartilhar isso. Precisamos compartilhar no meio dos nossos, precisamos compartilhar no meio daqueles que não são os nossos. Amém? Nós precisamos nos envolver mais na obra de Deus para fazer mais, para que mais pessoas recebam dessas riquezas que um dia nós recebemos. Amém? No capítulo 15, Paulo continua a correção falando para os irmãos, olha, Jesus Cristo ressuscitou sim. Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Mas Cristo ressuscitou sim. Ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. E no final do capítulo 15, ele escreve, coloca lá capítulo 15, versículo 58, por favor, na tela. 1 Coríntios 15, 58. Ficou com a minha... 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, é assim que está escrito? Quem são os amados irmãos? Amém. Cadê os amados irmãos? Estão aí? Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes em quê? Na obra do Senhor. Então, depois de toda essa correção, o apóstolo Paulo está falando sobre ser abundante na obra do Senhor. Nós precisamos estar envolvidos na obra, irmãos. Ele diz, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Irmãos, como é glorioso quando nós estamos trabalhando para o Senhor e cuidando dos negócios do Senhor, o Senhor está cuidando dos nossos. Como isso, pastor? Ei, irmãos, o Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está cuidando das tuas finanças. Quantos aqui já receberam um milagre financeiro? Amém. Irmãos, enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está envolvido contigo diretamente. E aí você não percebe, mas passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, o teu filho não fica gripado. Por quê? Porque você está tão envolvido na obra do Senhor, irmãos, mas tão envolvido que não tem espaço para essas coisas na sua casa. Amém. Estamos mergulhados na obra de Deus, estamos envolvidos quando Deus disse, olha, sejam sempre abundantes, diga abundante.
Abundante, irmãos. O que quer dizer abundante? É você estar envolvido completamente, é você estar todos os dias mesmo. Pastor, eu já ouvi pessoas dizerem, o pastor pensa que a gente não tem vida, que quer que nós estejamos na igreja todos os dias. Será que ele pensa que a gente não tem o que fazer? Não, é só o pastor que não tem o que fazer, irmãos. Vocês têm. O pastor não tem, que ele vem para a igreja todos os dias. Mas vocês têm o que fazer. Mas eu já ouvi, alguém já ouviu um rumor assim, não? O pastor pensa que a gente não tem o que fazer, que arruma atividade na igreja todos os dias. Às vezes nós como pastor, irmãos, nós temos o cuidado para não fazer isso. Nós pegamos um casal jovem desse aqui que acabou de casar, que estão envolvidos na obra de Deus, e a gente fala assim, ei rapaz, tira um dia para vocês. Vocês precisam parar um pouco, tirar um dia para vocês, vai passear. O pastor tem esse cuidado. Amém? Temos que ter esse cuidado, mas a palavra diz para nós sermos sempre abundantes na obra do Senhor. O que é sempre abundante, irmãos? Por onde você for, aonde você estiver, você está fazendo a obra de Deus, você está envolvido na obra de Deus, você está conectado com a obra de Deus, você pensa na obra de Deus. Irmãos, tem pessoas na igreja que estão tão aquém das coisas de Deus que esquecem dos eventos da própria igreja. Nós temos que colocar na lembrança lá, põe lá no grupo que amanhã vai ter culto de mulheres. Cara, todo mês nós temos culto de mulheres. Todo mês temos culto de mulheres. Não precisamos mais colocar no grupo, lembrar você que tem culto na sua igreja. Olha, põe lá no grupo que tem reunião. Pastor, esqueci da reunião. Onde você estava com a cabeça, bonitão? Por quê? Porque colocamos as coisas do Senhor sempre em segundo plano, irmãos. Ninguém esquece de trabalhar de manhã. Alguém esquece? Fala para o seu patrão, liga para ele, fala, rapaz, esqueci que eu tinha que trabalhar hoje. Liga para o chefe, diga, rapaz, eu sei que eu tinha que trabalhar, mas eu esqueci. Mas para o pastor é tão comum. Pastor, e aí, irmão, não veio na reunião, não? Pastor, tinha reunião? Eu esqueci. Que isso, meus irmãos? Sabe o que está acontecendo nessa situação? Nós não estamos envolvidos. E nós precisamos nos envolver. Amém, queridos? Nós precisamos estar envolvidos. Eu não estou dizendo que você não vai faltar uma reunião, não. Existem compromissos que você já se comprometeu. Existem horários de trabalho a cumprir. Existem situações particulares e cada um tem as suas, irmãos. E todo contrato que você fizer, você precisa honrar o contrato que fez. Você está comigo? Alguns têm contrato que trabalham até tarde. Irmão Roberto, de vez em quando, rapaz, trabalha até às 9, pastor, trabalha até às 11. Alguns têm contrato, precisam cumprir esses contratos porque você assinou lá. Você concordou com o que você assinou. Amém? Mas eu estou falando, às vezes, de você estar aquém do que está acontecendo. De não estar envolvido, irmãos, completamente. E aí o que acontece? Se nós estamos remando naquele barco, alguém está remando a sua remada. E aí pesa mais. Pesa mais. O que nós temos ouvido nesses últimos dias a respeito dos dons, irmãos. Ontem eu estive numa igreja aqui embaixo, o pastor José Roberto ministrou aqui embaixo ontem, e quando a gente sabe dessas coisas, nós também deveríamos honrar os nossos ministros. Amém? Existem alguns ministros nossos que estão ministrando em São Vicente de manhã, e, irmãos, eu sei que acordar cedo pode ser difícil no domingo, mas quando o irmão nosso está ministrando ali, nós vamos lá honrar eles também. É importante essas coisas, porque nós somos uma família, amém? Nós honramos uns aos outros. Você está comigo, irmãos? É importante nós estarmos conectados, estamos conectados com a igreja, estamos conectados com as coisas do Senhor, irmãos. Não podemos ficar dispersos, aquém do que está acontecendo, aparecendo de vez em quando, sabendo de uma coisa de vez em quando, da sua própria igreja, queridos. É a sua própria igreja, temos um ministério acontecendo, coisas grandiosas acontecendo, mas às vezes nós estamos aquém da própria igreja. E aí coisas estão acontecendo no mundo todo, pessoas sendo salvas, missionários caminhando de um lado para outro, e nós não estamos sabendo de nada, porque tudo que nós estamos preocupados é de vir ao culto e receber a nossa bênção. Entende isso? É necessário estarmos conectados com o que Deus quer para a gente, irmãos. Existe uma onda do Espírito para a nossa vida, e se a gente não entrar nela, nós vamos ficar de fora mesmo. Só que a Escritura diz que um dia Jesus virá. Foi ele quem disse, eis que venho sem demora. Sem demora eu vou vir. O meu galardão está comigo para distribuir a cada um segundo o seu batimento de cartão na igreja. Não, é segundo as suas obras.
A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Deus para boas obras. Amém, irmãos? O apóstolo Tiago diz que a fé sem obra é morta. Quem quer uma fé morta? Alguém aí? A fé sem obra é morta. Não, pastor, mas eu já estou fazendo a obra. Eu entrego meus dízimos e eu venho à igreja todos os domingos. Uau! Então já está justificado. A fé sem obras é morta, irmãos. Se nós dissermos que temos fé, irmãos, e não tivermos obra, nós estamos mortos em nossa fé. Por quê? Porque nós estamos enriquecidos, nós temos tudo e nós não estamos fazendo nada com o que temos. Amém? As riquezas estão todas na nossa mão e nós estamos simplesmente armazenando elas. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto com você, eu lembro de ter lido esse texto com a liderança. Mas eu quero ler com toda a igreja hoje. 1 Samuel, capítulo de número 14. 1 Samuel 14, versículo 1 em diante. Como diz o pastor Amauri, eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Ele fala subiano, eu não sei falar subiano. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Então, 1 Samuel, no capítulo de número 14, conta uma história de Jonatas e o seu escudeiro. Mas o que eu acho maravilhoso nessa história, irmãos, é que eu vejo um grupo de pessoas se envolvendo nas coisas. E eu vejo o Senhor dar grande livramento naquele lugar. Aleluia. Nós vamos ler o texto. O texto ele é um pouco extenso, mas vale a pena ler. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 14, e versículo de número 1 em diante, eu vou ler e depois eu converso com vocês a respeito. Diz assim: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber o seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Diga 600 homens. Presta atenção nos detalhes. Jonatas, ele chamou o seu escudeiro e não fez saber o seu pai. Mas Saul estava naquele lugar com cerca de 600 homens. Amém, irmãos? Mas Jonatas caminhou. Eu vou pular o versículo 3, vou para o verso 4 direto. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro lado outra, e se chamava Bozés, e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte para Micmar, e a outra ao sul, de fronte para Geba. Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso. Quantos creem que o Senhor nos ajuda? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Amém, irmãos? Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinha, isso quer dizer, ele subiu engatinhando naquele lugar, atrás dos filisteus, atrás do seu escudeiro,
e os filisteus caíram diante de Jonatas e do seu escudeiro, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul, as de Benjamim, e eis que as multidões se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem que saiu de entre nós. Contaram, e eis que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Saul disse a Aias: trazei aqui a arca de Deus, porque naquele tempo a arca estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus que subiam com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se escondiam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. Aonde nós queremos chegar com isso, irmãos? Presta atenção que o texto é maravilhoso. Jonatas estava no meio de uma guarnição com Saul. Todo o povo de Deus estava acuado naquele dia. Amém? E Jonatas decidiu, ele tomou uma decisão no meio do povo de fazer alguma coisa. Quando Jonatas tomou a decisão de fazer alguma coisa, ele chamou um só, diga um. Então Jonatas saiu com um fiel que estava com ele. Amém, irmãos? Uma pessoa fiel, às vezes, é melhor do que 600 homens. Porque ele chamou um fiel que estava com ele. Quando ele fala com esse fiel, ele fala assim: olha, eu tenho um sinal de Deus aí, que se esse povo nos chamar para subir, então Deus está conosco. Certo? Se esse povo disser assim: olha, subir até nós, então nós podemos subir porque Deus nos entregou nas mãos. Mas o povo não falou simplesmente subir até nós. O povo disse: sobe aqui que nós vamos dar uma lição em vocês. Aí você e eu subia, né? Animados. Porque Jonatas tinha falado: esse é o sinal de Deus. Se eles nos chamarem e disserem: sobe até nós, então Deus nos entregou nas mãos eles. Mas quando o povo chama, ele não diz: sobe aí, para confirmar o que Deus disse. Não, ele diz: sobe aí, que nós vamos dar uma lição em vocês. 20 homens. Era eu e tu que encarava, né? Essa aí? Eu e tu encarando 20 lá. E Jonatas disse para o escudeiro: rapaz, vamos, porque Deus entregou eles nas nossas mãos. Ó, o sinal foi dado, Deus entregou. O escudeiro disse assim: rapaz, a tua disposição é a minha. Amém. Então nós temos aqui um personagem valente, Jonatas, sim ou não? Nós temos um personagem valente e fiel, esse escudeiro, sim ou não? Que se levanta com Jonatas e diz: eu vou contigo e a tua disposição é a minha. Para fazer alguma coisa, diga fazer alguma coisa. Aí é interessante, porque esses dois homens, duas pessoas, irmãos, animadas, começam a fazer um alvoroço. Jonatas disse assim: olha, Deus é poderoso para livrar com muitos ou com poucos. Deus pode fazer, irmãos, a nossa confiança não está em homens. Deus é poderoso para livrar tanto com muitos como também com poucos. Vamos subir? Vamos subir? Quem está disposto a ser um escudeiro aqui? Vamos subir, vamos avançar, irmãos. Porque Deus pode fazer tanto com muitos quanto com poucos. E aí sobem dois matam 20. Aí começa o alvoroço de que o povo de Israel estava indo contra os filisteus. Os filisteus começaram a se alvoroçar, todo mundo ficou preocupado. O chão tremeu, a terra tremeu, porque quando Deus está envolvido as coisas acontecem. Aí o que você vê? Você vê pessoas se agregando à visão. Porque haviam 600 homens com Saul. Quando Saul vê, fala assim: rapaz, tem algum de nós lá. Lá tem algum de nós, porque ali só pode ser coisa da fé. Ali tem algum de nós. Quem são os de nós que estão lá? Quem está lá? Quem está lá é o Caio e o Márcio.
Tá arrebentando lá, tá fazendo a diferença. Aí eu caio o Márcio. Rapaz, então é o seguinte, chama aí o pastor, porque o pastor vai trazer a arca. Não, esquece o pastor, vamos aí, vamos todo mundo junto. E aí todo mundo começa a ir junto com eles. Agora Saul com os 600 homens começa a pegar junto naquela batalha, irmãos. Um era a espada do outro, todo mundo batalhando juntos, irmãos. Os filisteus teve que cair por terra. Porque o inimigo cai por terra quando há unidade, irmãos. Aí no caminho você percebe no texto os detalhes, irmãos, presta atenção nos detalhes. Haviam alguns hebreus, ou seja, alguns que eram da fé, posso dizer assim? Posso parafrasear assim? Alguns que eram do povo de Deus. Haviam alguns hebreus que tinham caminhado junto com os filisteus. Vou traduzir para os dias de hoje. Existia gente desviada lá, que estava no mundo com os ímpios. Haviam alguns hebreus lá que tinham saído fora com os filisteus, mas quando os hebreus veem que os irmãos deles estavam vencendo a batalha, que os filisteus estavam fugindo, ele disse, rapaz, nós vamos nos juntar nessa aqui. Nós vamos nos ajuntar nisso e nós vamos começar a trabalhar junto com eles. Para quê? Para afugentar de uma vez por todas os filisteus. Para vencer essa batalha junto, irmãos. Quando você se dispõe a fazer algo para Deus, pessoas vão pegar junto com você também. Quando você se dispõe, irmãos, salvar, livrar as pessoas de Deus, pessoas vão pegar junto com você também. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa. Mas enquanto nós estivermos preocupados com os nossos próprios problemas, a Bíblia diz que tinham alguns dos filisteus que estavam afugentados nas cavernas. No começo do texto diz que esse povo estava afugentado. Todos eles, irmãos, em buracos. Os filisteus zombam deles, dizendo assim, olha, os hebreus saíram dos buracos que eles estavam. Sabe, queridos, a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo, irmãos, aos Romanos, ele diz, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Não é forte isso? O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por quê, irmãos? Simplesmente porque o que nós deveríamos estar fazendo, não estamos fazendo. Porque no mesmo capítulo, se não me falha a memória, não, no mesmo capítulo não. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala que toda a criação, irmãos, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E como os filhos de Deus estão se manifestando, irmãos, simplesmente vindo à igreja e buscando algo da parte de Deus, de si para si mesmo. Como nós entregamos aqui na quinta-feira, estamos falando sobre evangelismo na quinta-feira, trouxe um trecho da música daquela menina Aimee Rocha, que fala o quê? Que nós fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná. E eu não quero entrar na polêmica da canção. Eu só quero falar essas frases. Estamos estocando o maná, estamos estocando as riquezas de Deus, quando na verdade nós podíamos estar fazendo tantas coisas. O tema da mensagem é envolva-se. Você pode se envolver. Amém, irmãos? Vai se envolver no quê? Nós temos uma matéria do discipulado. Quantos aqui já fizeram discipulado? Nós temos uma matéria de discipulado. Pastor, como eu posso me envolver? Eu não sei aonde me envolver. Irmãos, só nessa igreja aqui nós temos um departamento de diaconato. Márcio é líder do diaconato. Precisa de mais diáconos, Márcio? Sempre precisa. Nós temos a liderança do departamento infantil. Como é necessário ensinar as nossas crianças, irmãos? Talvez você pense assim, são só crianças. Deixa eu te falar, irmãos. Nós não estamos preocupados com o dízimo das pessoas. Nós estamos preocupados com as pessoas. Porque criança, irmão, se ela tiver uma infância frustrada, isso pode se acarretar numa vida inteira frustrada. Mas se ela aprender da palavra de Deus, se ela aprender desde criança, de que ela é filha de Deus, de que ela é próspera, abençoada, e que ela é uma pessoa de sucesso, queridos, certamente nós teremos uma geração futura gloriosa. E aí no departamento infantil precisa de professores, mas eu não tenho habilidade com crianças. Quem disse? Você mesmo que disse isso. E você não pode adquirir habilidade? Eu disse ontem que eu citaria o trecho de um filme, vou citar agora, tá bom? Quantos aqui assistiram um filme novo que saiu no cinema? Não, não saiu no cinema não. Pior que saiu mesmo. Karate Kid, alguém já assistiu? Mas não é esse, do Daniel San. Sabe nem quem é. Quem nasceu de 2000 para cá não sabe nem quem é. Você já viu aquele filme, sim ou não? Aquele menino, ele encontrou um senhor, um tutor, e ele queria aprender o quê? Que ele queria aprender, irmãos? Karatê, né?
O nome do filme diz, é karatê. Ele queria aprender karatê. Aí, às vezes, nós não nos envolvemos na obra de Deus porque nós não temos habilidade para algumas coisas. E por que você não adquire habilidade, irmãos? Não, pastor, tudo, menos as crianças. Diaconato não, pelo amor de Deus. Eu quero a música que eu apareço. Para todo mundo me ver cantando. Que a música dá status. Só ela sabe o trabalho que dá. Se quiser entrar, também está aceitando currículo. Vamos lá. Naquele filme, o cara procura o senhorzinho lá e ele, rapaz, eu quero aprender karatê. Legal, tu quer aprender karatê? Vou te ensinar karatê. E aí o velhinho pega e coloca o cara para fazer o quê? Para pintar cerca. Pinta cerca. Pinta cerca. Pinta cerca. Vai pintar cerca. Aí ninguém quer pintar cerca, porque pintar cerca não dá status. O negócio é o karatê, eu quero derrubar o cara. Ninguém quer porque não dá status. Irmão, se você estiver envolvido no negócio, irmãos, você vai crescer e vai crescer muito. Pintar cerca e lixar o assoalho fez daquele menino um campeão. Você está comigo? É só pintar cerca e lixar o assoalho. É só pintar cerca e lixar o assoalho. Chegou um momento que o menino se irritou e disse, rapaz, eu vim aqui para aprender karatê, esse cara está acabando comigo trabalhando. Ele está me fazendo de escravo aqui, que eu tenho que lixar esse negócio o tempo todo. Ei, às vezes você não entende o processo, mas é necessário passar pelo processo para que você chegue, irmãos, no campeão que você foi criado para ser. Porque eu e você fomos criados para sermos campeões. Mas não, eu quero chegar lá e ganhar o título, eu quero o troféu. Eu quero bater no Japinha lá. Todo mundo quer essas coisas. Mas o processo, às vezes, requer que você pinte cerca. Vai requerer lixar um assoalho. Sabe, aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te ensinar, aquilo vai te fazer crescer. Sabe, irmãos, quando nós falamos se envolva, irmãos, no que está acontecendo. Porque o que está acontecendo hoje, o que nós ouvimos muito por esses dias, nós tivemos em um simpósio semana passada, nós tivemos ontem uma reunião de pastores e líderes. Irmãos, como é bom ouvir essas coisas, porque são preciosidades para nós. Irmãos, respeite o processo. Esteja pronto para o processo. Esteja disponível para o processo. Aprenda, irmãos, que toda subida tem degraus. Você está comigo? Porque se você não aprender isso, você não vai chegar onde você nasceu para ser. E quantas pessoas frustradas, irmãos, dentro das igrejas, às vezes. Por quê? Porque só vem à igreja e vai embora da igreja, vem à igreja e vai embora da igreja, e nunca aprendeu a fazer nada, nunca fez nada, não se envolve em nada. Ei, nós somos uma família que se envolve, irmãos. Nós estamos aqui para nos envolver, nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Eu quero esse tipo de trabalho que a irmã me deu. Não traz esse tipo de dor de cabeça para mim, irmãos. Agora a gente vai pensar aqui, quem é que a gente vai enviar para lá e orar ao Senhor. Senhor, fala com ele, por favor, Pai, fala com ele, fala com ela, porque eu preciso enviar alguém para lá, fala com ele, eu preciso de alguém. Manda, Senhor, trabalhadores para esses lugares. Amém. Mas, irmãos, eu vou ficar até quando orando por trabalhadores, enquanto nós estamos sentados aqui? Ei, nós somos os trabalhadores da última hora, queridos. Somos nós que fomos chamados para nos envolver nesse tempo e para servirmos o Senhor nesse tempo. A Silvana falou aqui na quinta-feira, irmão, se Deus quer alcançar um lugar, Ele vai usar você, queridos. Você é o corpo de Cristo na terra. Se Cristo quer fazer uma visita, você acha que Ele vai pessoalmente? Ele vai usar você e vai dizer, eu quero visitar fulano. Se Cristo quer ir pregar numa casa de repouso, Ele vai usar eu e você, irmãos. Amém. Se Cristo quer alcançar a vida dos militares, e eu creio que Cristo quer alcançar os militares, Ele quer alcançar os professores dessa cidade, Ele quer alcançar os funcionários públicos. Cristo quer alcançar, irmãos, Ele quer alcançar os lixeiros, os engenheiros. Cristo quer alcançar as pessoas. E se Cristo quer fazer isso, Ele vai contar comigo e contigo. Porque um dia essa riqueza chegou para nós, queridos. Se a riqueza chegou para nós um dia, o que nós estamos fazendo com ela? Quantos estão dispostos a ser escudeiros aqui? Amém. De repente você não seja um Jonatas, aquele que se levanta no meio da madrugada e diga assim, rapaz, eu não vou nem fazer saber o meu pastor dessa aí.
eu vou fazer um trabalho em tal e tal lugar, eu vou começar uma obra, eu vou servir, eu vou pregar para alguém. E aí você convida um que seja tão doido quanto você e diz, rapaz, eu tenho algo para fazer, vamos comigo. E aí você encontra ali um escudeiro que diz assim, olha, a tua disposição é a minha, cara. Eu vou contigo também. É aonde? É para ir lá na casa de repouso. Eu vou e a tua disposição é a minha. Vamos juntos lá. Vamos fazer. Vamos fazer. Ei, eu sou cuidadoso. Você leva o nome dessa instituição, mas você leva um nome que é maior do que ela. Você leva o nome de Jesus. Amém. E aí quando você leva o nome de Jesus, você vai no nome dele, você vai procurar fazer da melhor maneira possível. Porque você está representando um reino que é maior do que você. E aí você leva um e vai com o escudeiro lá. E aí você começa uma obra. Eu me lembro, irmãos, um dia eu estava no meio de um culto. E o Senhor me deu uma palavra, quarta-feira. Eu estava num culto de oração, era um culto de terça. E o Senhor me deu uma palavra que disse assim, quarta-feira. Eu escrevi na capa da minha Bíblia, eu tenho escrito até hoje, que eu estava com a Bíblia hebraica, que eu ando pouco com ela, então ela está no meu escritório. Até hoje eu tenho essa Bíblia hebraica escrito quarta-feira na capa. E aí, quando o Senhor falou quarta-feira, eu disse, o que o Senhor quer com isso, pai? E ele disse, eu quero uma reunião na quarta-feira. E eu pensei, a minha vizinha, a Vanessa pregava para a minha vizinha. Às vezes eu ia dormir, a Vanessa ficava até 2 horas da manhã orando com a minha vizinha na sala, a vizinha nossa de prédio. No mesmo prédio ela morava. Vanessa instruindo, ajudando a vizinha, passando por algumas dificuldades. Então ela ficava lá e eu dizia, rapaz, Deus quer que eu faça um trabalho no apartamento dessa vizinha. Eu pensando que era no apartamento da vizinha. De repente foi um casal, Deus me chamou para instruir um casal. Primeiro Vanessa convidou a irmã para ir a um culto de mulheres, levamos a irmã de carro. Quando voltamos, a irmã disse, marca um café para você tomar com meu marido. Eu digo, a hora que você quiser eu venho. Quando eu cheguei na porta dela para deixar ela, o marido me recebeu. Eu falei, viemos trazer sua esposa e tal. Ele disse, rapaz, você quer tomar um café? Eu disse, agora. E aí abriu a porta para nós levarmos o evangelho. Aquele casal tinha um monte de dúvidas a respeito da fé. Então eu disse a eles, olha, se você quiser, eu posso marcar um dia para nós virmos aqui, para tirar as dúvidas suas a respeito da fé. Porque existiam muitas indagações. Para que a igreja? Por que os irmãos se reúnem? Por que levanta a mão? Por que dá glória a Deus? Por que entregar dízimo? Né? Que é o pensamento do mundo lá fora, que a igreja só pede dinheiro. Por que essas coisas? E eu disse, eu estou disposto a vir aqui tirar dúvida de vocês. Vamos marcar um dia então? Eu disse, vamos, quarta-feira. Porque era tudo que Deus tinha me dado. E aí eu comecei uma quarta-feira, na outra quarta que eu fui, eles já tinham convidado a sogra. E aí na outra quarta eles convidaram o cunhado, que estava amaziado com a esposa. Na outra quarta, o cunhado que estava amaziado convidou a esposa também. E assim, irmãos, começou uma obra naquele lugar. Nós começamos pregando para um casal. Daqui a pouco a sogra estava, daqui a pouco o cunhado estava, daqui a pouco veio outro irmão e outra cunhada. Não demorou muito, essa família estava fazendo festa de aniversário nas quartas-feiras. Porque eles convidavam todo mundo da família para vir no dia de quarta-feira. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, houve culto da gente ter 50 pessoas na garagem dos irmãos, pregando a palavra para eles. E aí começamos a envolver pessoas, chamamos o pastor Luiz Fernando, congregávamos em Santos, pastor, nós temos uma obra numa quarta-feira que está acontecendo, podemos convidar ministros daqui? O pastor disse, pode convidar. E aí nós começamos a convidar ministros que já era formado no Rema, começamos a convidar ministros do Rema para ministrar naquele lugar, se tornou uma igreja aquele lugar, irmãos. Por quê? Porque um casal se dispôs a fazer alguma coisa. Mas se nós não estivermos dispostos, irmãos, nada vai acontecer. Fizemos um batismo aqui daquela família, batizamos 23 pessoas de uma só família, irmãos. De uma família, nós fizemos o batismo de 23 pessoas, acho que foi no dia do batismo do Luiz. Fizemos o batismo de 23 pessoas de uma só família, que coisa linda aconteceu. Por quê? Porque um Jonatas e um escudeiro fiel se levantaram. E aí começou a se envolver gente, se envolver gente, se envolver gente. Hoje está lá a igreja de São Vicente, nas mãos do pastor Vailson, acontecendo ainda, até hoje, por conta daquela disposição.
Ei, Deus está esperando uma disposição minha e tua, irmãos, para fazer mais. Só que enquanto nós estivermos preocupados com nós mesmos, aí de vez em quando a gente vem à igreja, de vez em quando a gente nem vem, porque nós estamos muito cansados. E estamos tão preocupados com nós mesmos que precisamos descansar. Sim ou não? Como dizia o pastor Bud, amém ou ai de mim? Aleluia, irmãos. Vamos fazer alguma coisa? Amém. Vamos nos envolver mais. Aí eu vou continuar. Se envolver no quê? Temos o diaconato, temos o departamento infantil, temos um departamento de casais, que às vezes você se pergunta, no que eu posso ajudar? Começa vindo. Mas no que eu posso ajudar no departamento de casais, pastor? Começa vindo para as reuniões de casais. Se esforce, é pelo seu próprio casamento, amém? Mas não é só pelo seu casamento, é também pelo casamento de outros, porque você não vai conseguir ajudar ninguém com o seu casamento quebrado. Você está comigo, irmãos? Se você estiver bem no casamento, você consegue instruir a outros, você consegue ajudar a outros e dizer a outros, rapaz, é possível ter um casamento feliz. É ou não é, Caio? É possível ter um casamento feliz, irmãos, quando você tem o teu bem. Mas para você ter o teu casamento bem, é necessário você investir nele. Então, tem o departamento de casais, participe. Aí temos que lembrar você que todo último sábado do mês nós temos reunião de casais na nossa igreja. Aí às vezes temos 20 casais, às vezes temos 4. Então comece vindo. Quer ajudar? Venha. Amém, irmãos? Aí precisamos de intercessores na igreja. Quem se habilita? Todos os cultos de domingo, 6:30 da tarde, meia hora antes, tem gente orando na igreja. Cadê você para chegar meia hora mais cedo? Vocês me amam, né, irmãos? Amém. Eu já falei para vocês, se quiser me demitir, é só dou o número do pastor presidente, vocês ligam para ele e me demitam. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho a responsabilidade de pregar a palavra para vocês. Amém? Às vezes não é tão saborosa, às vezes o remédio não é tão doce como nós queríamos que fosse, né? Você sabe que xarope para criança é doce, sim ou não? Eu dou xarope para o Christian, ele fala, é o xarope de morango? Porque é docinho, é uma delícia aquele negócio. Se me der, eu bebo o litro inteiro. É gostoso. Adultos já tomam injeção. Dói. Mas é saudável para você, amém, irmãos? É para curar você, amém? E nós estamos aqui para isso, queridos, para envolver você, para incentivar você. Nós estamos aqui para ajudar você a desenvolver o seu chamado. Nós falamos sobre os dons espirituais aqui por esses dias. Ei, irmãos, cada um de nós tem um dom espiritual. Nós precisamos desenvolver eles. Mas esteja disposto a pintar cerca. Esteja disposto a lixar o assoalho, se precisar. E aí você vai crescer, vai se tornar um mestre de karatê. Cadê os Daniel Santos? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos nos envolver? Amém. Então, nós já falamos do evangelismo. Você pode se envolver também financeiramente, amém? Amém. Nós falamos sobre donativos aqui, sobre esse evangelismo, irmãos. Levantamos aqui situações, olha, é isso, é aquilo. Ainda está faltando fralda geriátrica. Está faltando ainda. Nós nos propomos em colocar 20 pacotes. Quantos pacotes nós temos? Cadê? Quem pode dizer? Quantos pacotes nós temos? Um pacote, irmãos. Foi colocado lá 20 pacotes. Nós temos um pacote, temos 6, porque eu comprei pelo Mercado Livre mais 5. Então nós temos 6 pacotes. 6 de 20, faltam 14. Não precisa dar os 14 não, irmãos, calma. O Márcio já ia dar os 14, Eu falei antes de levantar as mãos. Se você der os 14, você impede os outros. Amém? Dê menos para os outros se envolverem. Para dar uma oportunidade para os outros também. Amém? Quantos querem uma oportunidade de semear? Amém. Quantos querem uma oportunidade de enriquecer? Amém. Ou você quer que só o Márcio enriqueça? Tenho nada contra ele enriquecer não, irmãos. Não tem nada contra ele enriquecer não. Ele pode enriquecer, mas eu quero que você enriqueça também. Amém, queridos? Não é caro, rapaz, eu gastei mais numa pizza do que no pacote de fralda. Então, às vezes, uma pizza que a gente come, nós podemos auxiliar alguém, podemos ajudar alguém. Irmãos, o intuito dessa admoestação, como disse Paulo,
O intuito da presente admoestação é libertar você do cuidado consigo mesmo. Deixa que Deus cuida de você. Ele é melhor do que você para fazer isso. Deus é melhor do que você para cuidar de você. Amém? Deixa que Deus cuide dos seus negócios, das suas contas. Deixa que Deus cuide da sua saúde. Deus é melhor do que você para cuidar disso. Amém, irmãos? Mas nós sempre estamos colocando uma muleta em cima de alguma situação. Não, porque eu preciso de um tempo para a família. Não, pastor, porque nós precisamos trabalhar. Irmãos, como me machuca quando eu falo com alguém a respeito de faltar culto, a pessoa diz assim, não, pastor, é que eu trabalho. Rapaz, então, eu sou o quê, então? Não trabalho, não? Será? Tu tá aqui, tu não trabalha, não, né? Tu também não, tá sempre aqui. Silvana e o Márcio estão sempre sentados nessas cadeiras aqui. Não trabalha, não, também. Porque os outros trabalham. Ei, irmãos, o Senhor quer ajustar as coisas. E Ele sempre vai abrir uma porta para você. Deus sempre vai te favorecer. Porque a bênção do Senhor não traz confusão, não acrescenta dor. E Deus jamais vai te dar algo que afaste você da presença dEle. Amém, queridos? Eu me lembro de um tempo que eu tive que aconselhar um jovem que tinha acabado de se casar. O jovem acabara de se casar e eu disse, rapaz, eu quero você do meu lado. Convidei esse jovem casal para caminhar com a gente. Nós estávamos ministrando em Peruíbe. Tinha uma igreja em Peruíbe, nós saímos daqui, íamos para Peruíbe, esse casal congregava conosco, eu disse, eu quero vocês me acompanhando, tanto em São Vicente quanto em Peruíbe. O casal tinha acabado de se casar, irmãos, tinha 1 mês de casado, eu disse, eu quero vocês comigo, vamos caminhar comigo, vamos desenvolver o chamado, desenvolver vocês. E esse casal se propôs, era um casal jovem, e eles começaram a caminhar conosco, irmãos, e aí vem as situações, as dificuldades. Eles alugaram um apartamento e aí com dificuldade para pagar o apartamento, o rapaz casou, 15 dias depois ele perdeu o emprego. Que legal, né? Para quem espera um bom emprego para se casar. Se você estiver esperando um bom emprego para se casar, é melhor você colocar a tua confiança no Senhor mesmo. Casou, 15 dias depois perdeu o emprego. Eu chamei eles para nos acompanhar e de repente esse rapaz chega em mim e fala, pastor, eu preciso de um conselho seu. Eu disse, qual é o conselho, rapaz? Eu acabei de receber uma proposta de emprego, o Atacadão me chamou para trabalhar, eu vou operar empilhadeira lá, só que o horário lá é exatamente nos horários de culto. E se eu aceitar o emprego, eu não vou conseguir mais cultuar. O que você me aconselha? Aí você queria estar na minha posição, né? O rapaz precisando pagar o aluguel dele, acabou de casar, e você tem que aconselhar o rapaz entre aceitar o emprego e se manter na presença do Senhor, porque aquilo ia afastá-lo, com certeza. E aí você tem que aconselhar, isso é bem legal, né? E agora, se eu aconselhar o rapaz passar necessidade, eu vou sustentar ele? E eu oro ao Senhor, e orando ao Senhor, o Senhor me dá a palavra e diz, rapaz, o diabo está querendo roubar você. Porque Deus pode te dar um emprego sem que você se afaste dos negócios do reino. O meu conselho é, não aceite. Agora, a decisão é sua. Pela graça de Deus, esse rapaz não aceitou o emprego. Está vivo até hoje. 9 anos de casado, sustentando a esposa e uma filha linda. Estão vivendo, prosperando, crescendo. Amém, amém, irmãos? Não pararam de crescer. Amém. Eu acho que ele está entrando nesse emprego aí também. O trabalho que o Caio está lá também. Está dando certo para eles. Amém, irmãos? Então, às vezes, você pensa assim, olha, o Senhor está me abençoando e tal. Qualquer coisa que afaste você da presença de Deus, irmãos, não é de Deus, não. Porque Deus não quer isso para você. Negocia consigo mesmo e diga, eu não vou abrir mão. Sabe quando ontem Zé Roberto ministrando disse assim, olha, nós somos um espírito. Nós temos uma alma e só habitamos em um corpo. Então, quem dá os comandos é o espírito, porque nós somos um espírito. Porque o seu corpo, às vezes, não quer nem sair da cama para vir à igreja. Quer um exemplo vivo? Eu não queria sair hoje, eu passei o dia inteiro na minha cama quase. Eu fui ao culto em São Vicente, saí da cama, fui ao culto em São Vicente, voltei do culto em São Vicente, fui direto para a minha cama e permaneci lá o dia inteiro. Porque eu estava bem, eu estou aqui bem judiado. O Cosme foi me incentivar a fazer um negócio de musculação, puxei uns ferros lá, rapaz, está doendo até a consciência. O Michele começou a cantar, eu queria levantar a mão. Difícil aqui, Cosme. A graça de Deus me ajuda. Mas está doendo tudo. Meu corpo não queria sair da cama hoje, mas aí o meu espírito pega o corpo e diz, olha, vai, você vai.
você vai. Até brinquei com o Vanessa e disse, rapaz, acho que você vai pregar hoje, que eu não vou na igreja não. É claro que é brincadeira isso. Ela não ia aceitar de jeito nenhum. Ela ia dizer, rapaz, tu vai levantar, tu é macho ou não é? Amém, queridos? Então nós precisamos negociar com o nosso corpo, nós precisamos negociar com a nossa alma, dizer para a nossa alma, ei alma, eu sei que você quer isso, porque aparentemente isso é melhor para você, mas eu fui criado por Deus para boas obras. Amém. E isso vai me atrapalhar nas boas obras. Amém, queridos? Se for atrapalhar você, irmãos, abra a mão, você nunca vai ter necessidade. Eu trabalhava dentro da Petrobras, um registro em carteira que muita gente queria. Só o VA de lá já me sustentava já na época. E aí eu dirigia uma igreja em Peruíbe, de repente uma irmã me ligava, pastor, meu pai faleceu. O senhor não tem como vir aqui não para fazer uma oração no velório? Eu nem conhecia o pai dela. Eu nunca vi o pai dela. Mas a irmã era membro da nossa igreja. E eu fui lá fazer uma oração. Eu tive que abrir mão do meu trabalho para ir lá. Porque eu estava trabalhando na Petrobras, mas o meu chamado não é funcionário da Petrobras. Eu sabia qual era o meu chamado, irmãos. Com aquilo eu orei ao Senhor e disse, Senhor, como vai ficar isso? Se eu preciso seguir o meu chamado, mas eu tenho que cumprir um contrato aqui, como vai ficar isso? E o Senhor me deu uma palavra dizendo, nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa terra. Nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa terra. Foi a palavra que o Senhor me deu. Foi quando eu disse que Deus disse que eu iria viver para Ele e eu iria viver dele. Ainda não chegou esse tempo, continuo trabalhando até hoje. Mas o Senhor me favoreceu de um jeito, irmãos. Eu saí de lá. Eu me propus com a minha fiel escudeira, disse, nós vamos morar em Peruíbe, vamos. Passamos uma necessidade em Peruíbe sem precedente. Não tinha trabalho, não tinha dinheiro. Nunca passamos fome, amém, queridos? Passamos dificuldades. Amém? Perseguidos, mas abatido não. Passamos dificuldades financeiras lá como nunca passamos antes. Saí do emprego para ir morar em Peruíbe. Cheguei a atrasar 5 meses de aluguel, paguei todos, tá? Fica tranquilo. Não fiquei endividado em Peruíbe, nada. Cheguei a atrasar 5 meses de aluguel, dificuldade financeira. Por quê? Porque eu tinha decidido abrir mão simplesmente para cumprir o chamado. Pastor, mas Deus quer isso, irmãos? O diabo sempre vai tentar mostrar para você o contrário. Mas não houve falta. Aleluia. Não houve falta. Recursos chegaram dos 4 cantos da terra. Negociei meu aluguel, eu disse, olha, eu preciso negociar, preciso parcelar minha dívida. Negociei o aluguel, saí da casa. Quando negociei o aluguel em 5 vezes, que eu tinha atrasado 5 meses, vou pagar em 5 meses ainda. Na outra semana chegou recurso para mim, eu fui lá no dono da casa e disse, eu quero pagar tudo. Porque recurso chegou para pagar tudo. Porque o Senhor nunca nos desamparou, queridos, por decidir fazer as coisas para Ele. Você está comigo? O Senhor nunca vai te desamparar quando você decide fazer as coisas para Ele. Hoje eu trabalho ainda, irmãos, mas eu deixo isso bem claro para todo mundo. A minha prioridade não é o meu trabalho. A minha prioridade está aqui, em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E por causa disso, a bênção de Deus, irmãos, é sobremaneira. Vez por outra, um contrato, um acordo favorável, que eu vivo confessando aqui. Um acordo favorável, dinheiro na minha conta, paga todas as minhas contas, me deixa tranquilo. Sobra dinheiro para comer pizza com os irmãos. E pagar a pizza, eu sempre faço questão de pagar. Amém? Se eu estiver com você comendo, eu sempre faço questão de pagar a conta. Para não dar espaço para o diabo colocar nada na tua cabeça e dizer assim, rapaz, pastor folgado. Pastor só quer comer pizza com a gente, não quer pagar, né, Márcio? De vez em quando esquece a carteira, né, Márcio? Esqueci a carteira uma vez comendo a pizza com o Márcio, ele me fala comigo até hoje sobre isso. Pastor, e aquele golpe lá de esquecer a carteira? Ó, rapaz, esqueci. Hoje não tem mais desculpa, esquece a carteira, tem o Pix. Né? Não tem mais desculpa hoje. Tem que esquecer tudo hoje.
Amém, irmãos? Eu estou falando da provisão de Deus quando nós decidimos trabalhar para Ele, queridos. Nós decidimos fazer as coisas para Ele. Amém? O seu tempo, irmãos, não é mais precioso que o tempo do teu irmão que se envolve. Então se envolva na obra de Deus. Gaste tempo. Gaste tempo com as coisas dele. Cresça, irmãos, no teu chamado. Desenvolva o teu chamado. Aprenda mais, estude mais. Alguém disse para um pastor, pastor, eu não tenho tempo de estudar as escrituras, porque eu trabalho demais. O pastor disse, o que você faz da meia-noite às 6? Se você não está fazendo nada nesse horário, é um bom tempo para você estudar. Amém, queridos? Uma professora do Rema, Neuza Chaves, dizia, se você não tiver tempo de ler a Bíblia, emplastifica uma página da Bíblia e leia no chuveiro. Você toma banho, sim ou não? Todo mundo aqui toma banho? Você consegue tempo para tomar banho, irmãos? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Plastifica uma página da Bíblia, leia no chuveiro, colhe nas paredes do banheiro assim, ó, no chuveiro, colhe de frente o vaso sanitário. Não tem como você não sentar lá uma hora. Tá comigo, irmãos? Tá engraçadinho, mas se você não tem tempo, irmãos, crie o tempo. Amém. Dá para você fazer tudo o que você precisa fazer, queridos. Mas não viva para si mesmo. Viva, irmãos, para aquele que te criou. Amém? Fica de pé comigo.